É óbvio que a Globo não ia mostrar na transmissão das Olimpíadas que existe um local que está sendo usado nas Olimpíadas que é radioativo e que esse local se tornou radioativo por culpa da própria França. Esse local fica lá em Teahupo, na Polinésia Francesa, que é onde os caras estão participando das competições de surf. Vamos tentar entender aqui como que esse local de Teahupo se tornou radioativo por causa da própria França. Se você curtir esse vídeo aqui, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis a difundir esse conhecimento para mais pessoas no Brasil. E se você quiser ser o meu aluno, acesse o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo para você ter aula sobre radiação, radioatividade, astronomia, física, matemática, cálculo, pré-cálculo, tudo que você quiser para você ser o meu aluno, beleza? Obrigado. Na época da Segunda Guerra Mundial, os países começaram os trabalhos para tentar desenvolver uma bomba atômica. Os Estados Unidos foi o primeiro país que conseguiu. No período que veio depois, chamado de Guerra Fria, vários países estavam tentando desenvolver uma grande quantidade de armas nucleares para mostrar poder econômico e poder militar para o mundo, porque você não mexe com um país que tem armas nucleares. Eu trouxe aqui uma imagem da liberdade guiando o povo para mostrar essa dicotomia entre você ter liberdade e você ter a necessidade de também ter um poder bélico muito grande. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, do período da Guerra Fria, a França desenvolveu aproximadamente 424 bombas atômicas e eles precisavam testar essas bombas atômicas em algum local. E onde você acha que eles testavam essas bombas? Exatamente nessas ilhas lá da Polinésia Francesa. Vamos tentar entender como que uma bomba atômica propriamente dita funciona para a gente entender como que esse local lá onde os surfistas estão se tornou radioativo. Primeiro de tudo, a gente utiliza como material para a bomba atômica o que nós chamamos de urânio. O urânio é um elemento químico que você encontra lá na tabela periódica. Tá vendo ele ali no canto da tela? Tem uma foto dele, que ele é uma rocha mesmo, né, de urânio. Quando você extrai ele da mina, ele é uma rocha. E ali você tem o símbolo químico dele que você encontra na tabela periódica. O que é aquele 92 que tem ali no topo dele? É a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Lembra? Tudo que existe na natureza, tirando a matéria escura, é feito de átomos. E esses átomos têm uma região central que nós chamamos de núcleo e uma região onde ficam os elétrons que nós chamamos de eletrosfera. O que importa pra gente na bomba atômica é o núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo de urânio, assim como todos os núcleos, ele tem prótons e nêutrons. No caso do urânio, ele tem 92 prótons. Só que existem diferentes quantidades de nêutrons para urânio ou para outros elementos. E para isso nós damos o nome de isótopos. Por isso que existe o que nós chamamos de urânio 238 e o que nós chamamos de urânio 235. Eles são urânio, mas eles são isótopos diferentes do urânio tradicional. Ou seja, eles têm uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo. Quando você está desenvolvendo uma bomba atômica, você não utiliza muito o urânio 238, você utiliza o urânio 235, porque ele é mais fácil de fazer um processo que nós chamamos de fissão nuclear. Então você tem que desenvolver um processo que nós chamamos de enriquecimento de urânio. Então já sacou aqui essa ideia. O que vai dentro da bomba atômica que vai explodir é o que nós chamamos de urânio, especificamente o urânio 235, que é o urânio enriquecido. Eu falei para você agora de um processo chamado de fissão nuclear, que é o que faz realmente a bomba explodir. Vamos tentar entender como que esse processo de fissão acontece. Eu trouxe um esquema aqui para você. Ó. Tá vendo ali que aquelas bolinhas vermelhas são os prótons e as azuis ali são os nêutrons. O que eu vou fazer? Começa do lado esquerdo da tela. Tem um nêutron ali e de alguma forma eu vou jogar esse nêutron, eu vou pegar um material que libera nêutrons e vou aproximar ele do urânio. Esse material que libera nêutrons vai fazer com que um nêutron se choque com o núcleo do urânio 235, que é o urânio enriquecido. Nesse processo, o núcleo do urânio 235 vai ficar instável. E como ele é instável, a natureza não gosta disso. A natureza quer estabilizar tudo. E daí ela faz com que esse núcleo se parta em 2 ou mais núcleos. Esse é o processo de fissão nuclear. Nesse processo, você tem liberação de mais nêutrons, que você está vendo ali as outras bolinhas azuis, e esse urânio deixou de ser urânio e se transformou em outras coisas, por exemplo, césio, por exemplo, plutônio, outros elementos que também são radioativos. E é esse o processo que gera a explosão de uma bomba atômica. Então você pega o urânio 235, tem o átomo aqui,
joga um nêutron nele. Esse nêutron vai desestabilizar esse núcleo do urânio 235, esse núcleo vai se partir em um ou mais núcleos, vai liberar mais nêutrons e vai liberar uma quantidade gigantesca de energia. Esse é o processo de funcionamento básico de uma bomba atômica. Só que aí acontece uma coisa que nós chamamos de reação em cadeia. Tá vendo aqui que quando você detonou ali o primeiro urânio, ele gerou nêutrons? Bom, só que você precisa de um nêutron para detonar o próximo urânio. O que aconteceria então se eu pegasse vários urânios, colocasse dentro de uma cápsula, desse esse gatilho inicial e esse urânio primeiro desestabiliza, se transforma em outros, libera mais nêutrons, que os nêutrons batem em outro, batem em outro, batem em outro. Então eu gero uma reação que nós chamamos de reação em cadeia. Uma bomba atômica não consegue ter um poder de detonação muito grande com apenas um átomo de urânio. Você precisa de uma grande quantidade de urânio para fazer o que nós chamamos de reação em cadeia. O nêutron inicial destrói um urânio, que libera mais nêutrons, que destrói o próximo, destrói o próximo, destrói o próximo. E aí eu trouxe o esquema de como é feita uma bomba atômica. Os caras pegam esse urânio 235, colocam numa cápsulazinha dentro da tua carcaça da bomba. Ah, Denis, mas por que tem esses detonadores em volta aí? Então, porque não é tão fácil você fazer essa detonação, essa fissão nuclear. Para fazer essa fissão nuclear, você precisa de uma pressão muito grande. Então, o que acontece? Eles colocam dispositivos de explosão comuns ao redor da bomba. Esses dispositivos têm que explodir. Quando eles explodem, eles geram uma pressão muito grande e eles comprimem o urânio que está lá dentro da bomba. Quando eles comprimem esse urânio, eles aproximam esses urânios e aumentam a pressão. Isso facilita o processo de fissão nuclear. Depois que você explode essas primeiras bombas ali, que são bombas comuns, aí sim você gera a pressão e aí você libera o primeiro nêutron, que vai destruir o primeiro urânio, que vai liberar mais nêutrons para destruir o segundo, e assim vai indo até que você gera uma reação em cadeia, e nesse processo você gera a explosão de uma bomba atômica naquele cogumelo gigantesco que você vê no céu quando tem a explosão de uma bomba atômica. É mais ou menos assim que funciona. Onde que está o problema que aconteceu lá em Teahupo, lá na Guerra Fria, quando a França testava as bombas nucleares nessas ilhas? O que acontecia é que quando você explode essa bomba atômica, lembra que eu falei para você que o átomo de urânio se separa em outros átomos que também são radioativos? Quando essa bomba sobe, esse cogumelo sobe no céu, ele está levando junto esses elementos radioativos. E beleza, como eles estavam explodindo lá num local muito isolado, não tinha problema nenhum. Porém, você não pode esquecer que existe vento em qualquer região do mundo, praticamente. E esse vento que soprava lá na Polinésia Francesa pegou esse resto dos elementos das explosões das bombas que a França produziu lá na Polinésia Francesa e levou para outros locais ali do oceano, inclusive em Teahupo, que é aquela região onde os surfistas estão nas Olimpíadas hoje em dia. E esses elementos césio, plutônio que foram gerados, eles se acumularam nessa região, nas ilhas, no mar, com os animais e etc. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, você não tem como desligar a radioatividade. Um elemento radioativo vai ser radioativo até que ele sofra todo o processo de decaimento dele. E esse processo de decaimento do urânio, principalmente, leva bilhões de anos, aproximadamente 4,5 bilhões de anos para meia vida do urânio. Então esses elementos que são gerados na explosão de uma bomba atômica, nós chamamos de lixo nuclear. E esse lixo nuclear vai continuar existindo pelo tempo que for necessário até que a radioatividade acabe. Não tem como você eliminar esse material ali do ambiente. Então essas explosões das bombas atômicas nessa época geraram esse lixo nuclear que foi usado de volta agora para contaminar toda essa área onde os caras estão trabalhando na Olimpíada. Interessante demais essa ideia, né, de você ver como as Olimpíadas, a física e a história estão conectadas num ponto só. Curta esse vídeo para ajudar o professor Denis aqui e acessa o primeiro comentário fixado desse vídeo para você ver o meu curso de radioatividade, astronomia, física, matemática, cálculo, pré-cálculo, etc. Beleza? Obrigado e até a próxima.